Pessoal, bom dia. Como me pediram para fazer um vídeo para mostrar como que faz o sutiã do ar inteiro, mas eu não tenho o ar inteiro, então eu tenho esse sutiã aqui que ele é parecido, ó. Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês como que eu faço esse sutiã aqui, ó, sem esse entre-meio que tem aqui. Então, o sutiã de aro inteiro, ele é bem parecido. A única diferença do aro inteiro é que você vai deixar aqui um espaço maior aqui no meio dos bojos. Aí você vai ver a medida lá no teu aro, e porque ele fica aquele biquinho aqui assim, né? Então, a única diferença é essa, tá? Esse aqui é um sutiã, ele tá bem velhinho já, tem uns 6 anos que eu fiz ele já, né? Então, ele é usado, mas eu só tô mostrando pra vocês verem, né? Como que é, porque é o único que eu tenho pronto. Então, eu tenho a minha base aqui, ó. Essa base, ela não vai essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Então, ela não vai essa parte aqui, ó. Que é essa parte que ela fica assim, ó. Tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um elástico aqui, na parte de baixo, na base do sutiã, tá? Então, eu vou pegar o meu molde, né? Vou virar ali do lado direito e vou passar o elástico aqui, ó. Então, aqui, para passar, eu vou usar sempre aquela regrinha, ó. Puxo 1 centímetro e passo. Então, pessoal, aproveitando, eu vou tirar uma dúvida aqui, que eu vi lá no grupo esses dias, né? A pessoa perguntando se passava costura reta ou zigue-zague. Você pode fazer das duas formas. Tem aquele segredinho, ó. Você puxa 1 centímetro. Cuidar pra mão não ficar na frente. E aqui, eu seguro, tá vendo? Eu puxo, eu estico o elástico pra poder costurar. Porque se eu só passar a costura assim, ele estoura mesmo, tá? Então, dessa maneira que eu faço, não tem perigo, o ponto não fica solto, pode fazer com segurança, tá? Olha só. Abaixa a agulha ali. Cuidar pra a mão não ficar na frente, e eu fico meio descontrole. Então, ó, pessoal, ó, você pode puxar, que não estoura, ó. Puxei todo o elástico veio até o final, porque o elástico não estica mais que isso. O ponto não estoura, então, você pode fazer com segurança, tá? Agora, eu vou rebater, ó. Pra rebater, a mesma coisa, ó. Sempre cuidando ali, ó. Esticando, né? Estico e passo a costura, ó. Pra não acontecer de estourar o ponto. Pode puxar que não estoura, com segurança, pessoal. Então, você pode fazer das duas maneiras. Você pode estar fazendo uma costura, a primeira costura aqui zigue-zague, e pode fazer uma reta também. Eu gosto de fazer a reta, e o zigue-zague eu não gosto, eu gosto só de rebater no zigue-zague. Ou rebato no zigue-zague ou no 3 pontinhos aqui, tá bom? Esse sutiã, ele é bem fácil de fazer, ele é bem rápido de fazer. Ele é bem bom e ele é bem confortável. Eu, particularmente, eu gosto de usar ele. Eu já fiz muito desse sutiã para vender. Já vendi muito dele, vende muito bem. Tá? Agora, eu ainda não fiz, mas... porque eu fazia lingerie, foi em 2009 que eu comecei a fazer.
Então, eu fiz muito desse sutiã pra vender. Aí, eu dei uma parada e agora eu voltei e tô fazendo de novo, né? Fazendo de novo lingerie. Então, você pode estar vendo aqui, ó. Ó, estica no último e não estoura. Tá vendo? E o ponto ele não fica frouxo, ó. Fica bem bonitinho. Então, é só pra tirar uma dúvida mesmo, que tem pessoas que ficam na dúvida, né? Faço na reta ou não faço? Dá pra fazer também, gente, tá? Dá pra fazer, mas tem que cuidar na hora de fazer. Pessoal, e pra quem tem dúvida também, se já tinha uma menina com dificuldade de encapar o bojo, queria fazer o bojo assim, deixar ele lisinho, não tava conseguindo. Então, eu faço assim, ó, eu tenho o molde do bojo, eu já corto o formato do bojo, ó, tá vendo? Daí fica mais fácil e não sobra muito, eu tirei a medida do meu bojo. E aqui na hora de costurar, tem que fazer a curvinha bem certinha, sabe? Tem que trazer bem certinho no tecido. Aqui na hora de você virar ele, não vai ter problema, ele vai dar certinho. Então, ali eu já coloquei na máquina, ó. Então, eu vou acompanhar aqui a curvinha, ó, do tecido bem certo aqui até o final, pra ele ficar bem bonitinho, tá? Tem que cuidar pra não colocar reto no tecido, né? Você tem que acompanhar a curvatura no tecido, tá? Ó, daí eu tiro o excesso, vou cortar ali pra poder virar o bojo. Olha só, tá vendo? Na hora que eu virei o tecido, ele vai ficar praticamente certinho, ó. É só você segurar com cuidado ali, ó. Passar a costura que ele vai ficar bem certinho. Olha só. Aqui na parte de baixo, sempre pra cá, reto. Aí, se vocês podem observar, não vai sobrar nada de tecido aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar bem certinho, então, por isso que eu gosto de fazer assim, já. Eu já corto o formato do bojo, já. Então, aqui eu tenho os dois bojos forrados. E a minha base, que ficou assim, ó. Então, agora eu vou estar colocando as bases no bojo. Ela vai aqui dessa maneira aqui. Você começa do lado da cava. Costura até aqui. Aqui a mesma coisa. Você encaixa ele ali na cava. E passa uma costura. Deixa eu mostrar aqui. No outro modelo, a gente faz assim, ó. A gente encaixa dessa maneira, né? E vai passando a costura aqui. Esse aqui eu vou fazer ao contrário. Vou virar o meu bojo direito com direito. Com a minha base, ó. Então, eu vou colocar ele aqui por cima e vou passar a costura. Então, eu coloquei o alfinete aqui pra mostrar, pra facilitar, ó. Então, esse eu faço a diferente aqui, ó, tá vendo? Eu já coloquei o alfinete, daí eu vou passar a costura aqui pra firmar ele. Eu fiz dessa maneira aqui, porque na hora de passar o viés aqui, que ele vai duplo, daí ele não fica grosso, não fica ruim de passar a costura na máquina, porque essas domésticas, na parte grossa, ela, se não cuidar, ela pula o ponto, né? Então, eu faço assim, tá? Olha só, coloquei o alfinete e daí eu vou passar uma costurinha ali pra firmar a minha base no bojo. Então, eu vou tirando os alfinetes com cuidado e vou passando a minha costura.
Abaixa a agulha, segurar sempre certinho, tiro o alfinete e vou passando. Tiro mais um alfinete. Se dá pra ver ali, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre cuidando para não costurar o alfinete, para não quebrar a agulha. Se você tem segurança de fazer direto, você pode estar fazendo direto, né? Eu coloquei o alfinete para demonstrar para vocês aqui, tá? Então, essa parte aqui, ó, esse biquinho que ficou aqui no início, eu vou cortar aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar uma refilada nele só na pontinha do elástico aqui, ó, pra poder passar o viés taquara. Então, eu já tenho minhas duas bases, meus dois bojos pronto, ó. E agora eu vou passar o viés taquara. Então, aqui na hora de passar o viés taquara, eu vou começar pela cava, tá? Então, eu vou começar desse lado aqui, pela cava e vindo pra cá. Começo pela cava e termino na outra cava, porque eu vou passar, colocar os dois já no mesmo viés. Então, eu vou começar a passar o viés, ó, desse lado, pela cava. Deixo sobrar ali uma pontinha. E vou contornando, faço a mesma coisa que eu faço no sutiã. Contorno meu bojo inteiro, cuidando para não aparecer, não ficar costurando fora. E vou fazer isso até aqui. Então, eu cheguei aqui na biquinha do meu bojo. Eu vou costurar, aqui você vai ver, eu deixo normalmente um dedo aqui, 1 centímetro. Então, eu vou deixar o espaço de 1 centímetro e coloco o meu outro bojo. Eu não tiro da máquina e eu continuo o mesmo processo até o final. Então, aqui, ó, ele ficou assim, ó. Se você quer ele mais juntinho, você coloca ele mais junto. Então, tá aqui a diferença do sutiã do ar inteiro. O sutiã do ar inteiro, ele vem esse bico, ele fica aqui assim pra cima. Então, quando você for colocar o ar inteiro, você vai ter que estar deixando um espaço maior aqui pra ele fazer essa curvinha ali, tá? Aí, você vai pegar o seu aro, vai colocar aqui, vai medir quanto que você tem que deixar aqui pra ele subir ali, né? Sobe aqui e desce aqui. Então, é a mesma sequência, mas eu faço com aro normal, tá? Olha só. Então, agora a gente vai passar o ar aqui, o viés na parte de cima.
Então, eu vou vir agora com o meu viés taquara, fazendo aqui o contorno do bojo e cuidando sempre a costura de baixo para não aparecer, e acompanhando o de baixo. Lembrando que antes de fazer ali, ó, passar o viés, você tem que dar uma refilada, você tem que tirar todo o excesso fora para não aparecer, tá? Então, eu já tinha tirado o excesso. E vai fazendo o contorno. Tem que ir devagarinho por causa da curva do bojo, com cuidado, para ele não cair fora, sempre acompanhando de baixo. Então, aqui eu cheguei ali naquela partezinha do meio do bojo. Aí eu vou seguir, continuo seguindo o viés, ó. Sempre acompanhando o viés de baixo. Você vai perceber que o de cima ele vai ficar bem certinho. Vai ficar bem bonitinho na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu já passei tudo até o final, ó. Agora, eu vou vir com a segunda costura aqui, ó. Então, eu vou rebater o viés taquara aqui. Pessoal, eu queria aproveitar, agradecer o carinho que eu tenho recebido de vocês. São inúmeras mensagens que eu tenho recebido no privado, pelo WhatsApp. Então, eu queria agradecer, tá? O carinho de vocês que vocês têm tido comigo. Gente, essa máquina aqui, eu sempre seguro aqui o pezinho dela. Nessa parte grossa aqui, porque esses pezinhos, ele dá uma empinadinha. Então, eu costuro. Só que, se você for fazer isso, né, por favor, não vai costurar o dedo, né? Eu seguro aqui, ó, bem no pontinho. Vocês podem observar, ó, bem no pontinho do... Eu forço ele um pouquinho pra baixo aqui, porque ele empina o pezinho. Então, aqui é só você seguir a costura até o final. Então, ele ficou assim, ó. Parte de cima, ó, tá vendo como ficou bonitinho? E o lado de dentro, ó. Os dois viés, eles se casaram bem certinho, ó, tá vendo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu aro. E esse modelo eu tenho que colocar o aro aqui, porque ele vou ter que colocar, né, antes de passar aqui o elástico nas cavas, tá? Então, deixa eu estar mostrando pra vocês aqui a diferença. Eu coloco, esse modelo é com aro normal. Com o aro inteiro, a diferença do aro inteiro é que ele aqui, ele faz assim maior, né? Então, esse biquinho aqui, você vai ter que estar deixando aqui um espaço maior aqui, pra ele tá fazendo isso aqui, né? Tá? Mas o processo é o mesmo, tá? É o mesmo processo, que você usa a mesma base, né? A única diferença é que você vai deixar um espaço maior entre os bojos aqui. Aí, você vai medir o seu aro. Olha, esse aro dá bem certinho. É um 42. O aro que eu uso sempre deu certo no meu bojo, tá? Então, você tem que usar o aro do tamanho certo. Daí, depois que eu introduzir o aro aqui, eu vou fazer rebater aqui.
Olha só como ele já dá o formato no bojo já, ó. Como que ficou bonitinho. Então, agora é só fazer o acabamento, só. Eu vou passar na galoneira, o elástico aqui. Lembrando que quem não tem galoneira pode estar fazendo passando o mesmo elástico aqui, ó. Mas aí você vai ter que deixar a margem aqui, né? Tem que deixar 1 centímetro sobrando aqui para poder virar para dentro, mas dá para estar fazendo também. Então, ele tá prontinho já. Essa parte eu não mostrei, porque, como eu falei, vocês já sabem fazer, né? Então, eu passei ali, ó. Coloquei o fecho, coloquei as alças. Olha como que ficou bonito. É um modelo que veste muito bem, tá? Esse modelo aqui, ele é ideal para quem tem pouco seio. Então, para quem tem pouco seio, você coloca bem juntinho aqui, ele junta o seio. Então, pessoal, faço esse modelo que vende muito bem. Levanta a autoestima da mulherada, né? Quem tem seio pequeno aí, coloca o seio assim, ele junta aqui no meio, sabe? O seio, para quem tem seio afastado, ele é ideal para esse modelo, é ideal para esse tipo de seio, tá? Então, aqui, ó, pode puxar que não estoura o ponto, ó, da maneira que eu fiz, tá? Nunca tive problemas, nunca estourou o ponto da minha máquina, né? Então, pessoal, era isso. Deixa eu mostrar aqui por lá de dentro, ó. Olha só como ele fica bonitinho, bem acabadinho, bem feitinho. Olha só. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma dica, mais um modelinho aí para quem tá iniciando, né? E uma dica, quem tá iniciando, não desista, tá? Às vezes o primeiro não dá certo, você desmancha, faz de novo, tá? E não desista, porque nós também um dia fomos iniciantes, né? Ninguém nasceu sabendo e ninguém sabe tudo, né? A gente tá sempre aprendendo técnicas novas, uma maneira mais fácil de fazer. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Peço que curtam, compartilhem. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, dá uma força, né? Ajudar a divulgar o meu canal. E era isso. Até o próximo vídeo.